E, pessoal, já que a gente não vai chegar a uma resposta nesse momento, a gente segue acompanhando mais informações sobre essa decisão do ministro André Mendonça. Se tiver novidade, eu trago aqui para você. Mas eu quero aproveitar esses últimos minutos de debate aqui no 3 em 1 para trazer uma manifestação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que disse durante uma entrevista que a economia do Brasil estaria melhor agora com o presidente Jair Bolsonaro. E o Zema, ele defende essa ideia porque acredita que novos impostos não estariam sendo discutidos pelo governo federal caso Bolsonaro tivesse ganho as eleições no ano passado. Só que essa fala do governador de Minas entrou numa contradição, porque na semana passada o Zema enviou uma Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto de lei que deve aumentar o imposto de produtos considerados supérfluos. E se essa proposta for aprovada, por exemplo, cerveja, smartphones, ração para animais domésticos devem ganhar uma alíquota adicional de 2%. E a expectativa do governo de Minas é arrecadar até 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano com essa proposta. Fábio Piperno estava até rindo aqui. Por quê, Piperno? O governador Zema não anda em 5h49, o pessoal da rádio vai para o intervalo. Gente, daqui a pouco espero vocês. Lancei o assunto, deixei vocês com vontade de ouvir, mas já já a gente te espera, tá? Ele não anda em boa fase, né? Ele tem realmente feito algumas manifestações aí que tem causado algumas dores de cabeça, inclusive para os próprios aliados dele. Falou uma outra bobagem. Ele é, sim, um liberal que gosta de impostos. É mais um liberal brasileiro, como eu sempre chamo a atenção aqui. Isso fica mais uma vez evidente e patente. Agora, primeiro, ele dizer que o país estaria melhor com o presidente Bolsonaro é mais ou menos a mesma coisa que você perguntar, por exemplo, para o governador da Bahia se está melhor com Lula ou Bolsonaro. Quer dizer, nenhum dos dois tem um nível de isenção desejável numa questão como essa. Segunda coisa, é mais um aceno que ele faz à base bolsonarista. Está ficando cada vez mais claro que ele tem objetivos muito grandes aí para 2026 e provavelmente tem aí uma grande chance de ser um nome ungido pelo bolsonarismo, porque o governador Tarcísio não vai ser louco de entrar nessa aventura. E aí, Gani? Olha, o que ele fala em relação ao governo Jair Bolsonaro, que o país estaria muito melhor, eu não tenho a menor dúvidas, né? Aliás, esse movimento econômico Temer e Jair Bolsonaro, o país estava indo muito bem, conseguiu passar por cima e resolver o problema fiscal do governo Dilma, que o país herdou, a herança maldita, depois passou por pandemia, fez reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, liberdades, investimentos em infraestrutura, a lei de liberdade econômica, acabou com o imposto. Infraestrutura. O Tarcísio, olha o Tarcísio, o grande. Quais foram os grandes investimentos em infraestrutura? Pergunta. Não. Vamos lá. O marco ferroviário. O marco ferroviário. Não, eu quero saber o investimento. Não. Qual foi o trilho que foi feito? Ele deu todas as condições para o setor privado operar. Isso que eu quis dizer. Tanto é que ele foi tido, até a esquerda elogia o desempenho dele na infraestrutura, o Tarcísio. Não sei que esquerda é essa. Elogia. Estou procurando o trilho que acabou sendo construído. Mas o marco ferroviário estabeleceu regras, né? Contratou investimento no setor privado. Aliás... Mas, Piperno, você está querendo dizer o quê? Sobre as muitas obras que também foram entregues sem terminar agora no governo de Jair Bolsonaro voltadas para a infraestrutura? Inclusive entregou várias aí, já que... Mas eu quero saber o seguinte, quais foram as grandes obras que eles entregaram? As grandes obras foi a atração do capital privado para investir em infraestrutura. Foi isso. O Paulo Guedes falou que já tem contratado para as próximas... Não, mas isso é facilmente verificável. Tem mais de 400 bi contratado em investimento em infraestrutura. Isso deve ao governador Tarcísio. Então, assim, eu concordo com o Zema que com o Bolsonaro estaria muito melhor o país. Agora, como é que você vê essa contradição? Aí é uma contradição. Batendo no impostômetro, mas também aderindo ao impostômetro. Aí não dá para defender. Então, eu sugiro a ele usar uma frase do Paulo Francis dizendo que é o seguinte, só gente burra não é contraditória, só isso. Fala, Gustavo Segré. Tentando ordenar olha a assessoria que o Gani acabou de prestar aqui para o Romeu Zema. Sim, é politicamente incorreta, mas vamos lá. Não dá para comparar o governo da Bahia com o governo de Minas Gerais, Piperno, com total respeito. A Bahia está sendo administrada pelo PT desde 2007 e continua sendo uma desgraça para a população, com indicadores lamentáveis em todas as áreas que você possa imaginar. E nós estamos de volta com a rádio discutindo justamente essa fala de Romeu Zema e agora eles colocando também a comparação com outros governos espalhados pelo país. Fala. Eu não comparei a qualidade de um governo com o outro. Eu comparei a isenção de um governador com o outro.
O da Bahia falaria, obviamente, bem do Lula e o Zema bem do Bolsonaro, só isso. Fala, Segre. É que o Zema pegou um estado quebrado, falido, depois de uma péssima administração do PT também, né? Na parte histórica da questão. Mas, de qualquer maneira, tem uma contrariedade, mas é importante clarificar a nossa audiência muito rapidamente, Evandro. Não precisa ser rapidamente, não. Pode falar. O que o Zema está propondo, esse aumento, se refere a uma arrecadação estadual de uma alíquota diferenciada para cima do ICMS, que é um imposto do Estado provincial, que hoje, antes da reforma tributária, o Estado tem autonomia para definir as alíquotas, aumentá-las ou diminuí-las. Então, não é uma questão que ele propõe um aumento para produtos suntuários a nível nacional. Ele está indo especificamente no estado de Minas Gerais. Mas, de qualquer maneira, não é um discurso bom para nenhum liberal aumentar imposto. Pelo amor de Deus, Zema, modifica essa proposta, por favor. Fala, Piperno. Não, mas um caso aí de liberal brasileira, né? E o governo dele tinha uma série de problemas até receber muitas indenizações, até entrou a questão lá de Brumadinho e tal, e aí acabou reequilibrando as contas. Agora, Gani, eu queria saber de você se essas manifestações que defendem o ex-presidente, que inclusive está inelegível e não poderia auxiliar, não necessariamente na prática, nas próximas eleições estaduais e federais, né, a não ser pela imagem e pela figura, mas não se candidatando necessariamente. É algum tipo de política para empurrar ou para sinalizar algo para os municípios que vão entrar no pleito no ano que vem, inclusive os municípios mineiros? Zema está querendo deixar claro ali que ele sim, embora esteja um governo no poder, ele ainda sinaliza para um outro governo? Eu acho que faz todo sentido e estão tentando disputar votos dessa base do Bolsonaro, né? Vamos lembrar que essa eleição foi extremamente acirrada. O presidente Lula, ele ganhou por uma margem, mas muito pequena, né? E muitos não é que votaram no presidente Lula, mas votaram mais contra o Jair Bolsonaro. É diferente do Bolsonaro, que tem uma identificação muito forte ali, né, com a sua base. Então tá em jogo essa disputa pelos votos de Jair Bolsonaro. Para onde que vai migrar? Vai para o Zema? Vai para o Tarcísio? Dificilmente, não sei se ele vai sair, né? A gente percebe aí que geralmente o governador, quando ele queima a largada, ele se queima. Então, acho que não seria uma boa, né? Seria interessante ele disputar novamente o governo. Então, o Zema, evidentemente, está de olho aí nos votos do antigo Jair Bolsonaro. É um tipo de politicagem para você, hein, Fábio Piperno? Não, eu acho que é do jogo. Ele está fazendo uma tentativa, inclusive, de tornar o nome dele muito mais nacional. Por enquanto, ele é um político regional e ele quer... Ou seja, já pensando então no pleito nacional e não no que está por vir no ano que vem para os municípios. Eu acho que a eleição municipal tem um outro contexto, são temas muito mais locais e é muito difícil. Geralmente, muita gente cai nessa tentação de nacionalizar o pleito local. Eu acho que tirando a cidade de São Paulo, talvez o Rio de Janeiro, que são aí, enfim, megalópolis, nas demais o impacto dos temas nacionais já não é tão grande assim. Gustavo Segre. Eu entendo a fala do Zema em relação a que seria melhor com Bolsonaro por uma questão muito simples. Quando você pega as contas dos estados provinciais, a enorme maioria dos estados estavam com as suas contas em azul. E quando você pega os 5.568 municípios, mais o Distrito Federal e Fernando de Noronha, também a grande, enorme maioria dos municípios estavam com as suas contas em azul. Não aplica essa realidade hoje. Isso porque o exemplo do governo federal está sendo muito ruim. Gasta, que depois a gente vê. E os estados provinciais e os municípios estão indo na mesma linha. Piperno está discordando aqui plenamente de você. Sim, até porque as mexidas no ICMS o ano passado, elas fizeram com que os estados perdessem receitas. O ICMS foi cortado, inclusive, para proporcionar a desoneração de combustíveis e outros produtos e tal, e isso fez com que os estados perdessem a arrecadação. Gani. Pelo Congresso, né? O que foi, Pelo Congresso. Pelo Congresso. Sim, mas era uma ideia do governo federal e o Congresso, a base fiel, apoiou. Talvez isso explique o movimento do Zema, esse movimento contraditório. Ou há uma perda de arrecadação, com certeza, com estados e com municípios, né? E hoje estão tentando compensar isso de alguma maneira. Então, apesar dele ser um liberal, medidas liberais, ele teve exceção, mas no conjunto da obra está indo bem. Quer arrematar algo, Segre? Não, eu estou com saudade de vocês aí, mas eu estou aqui curtindo a minha mãe
e esse país que é maravilhoso, mas que está muito devastado pelo populismo de esquerda, que tomara, falta pouco para que não continue. Vamos Quando ver. você volta? Já deu spoiler aqui. Não, quarta-feira estou aí, firme e forte, para me colocar no meu lugar, que Alan Gani está usurpando que nem o MCT nas fazendas privadas. Então esperamos também ter Luiz Felipe Dávila para compor o time completo aqui no 3 em 1, com formato 4 em 1. Tem gente que fala que é 3 contra 1, no caso do Fábio Piperno, enfim, a gente vai se adaptando aqui aos nossos rodeios.